Governo federal recentemente admitiu que voltará a fazer uso dos serviços dos médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil, 2000, desde que Cuba saiu do programa Mais Médicos. Então, isso mostra que a tática do atual governo deu errado, mas nos coloca no mesmo lugar porque o que havia antes ainda era ruim. Então, isso mostra o quão complexa é a questão da saúde, que temos inúmeras limitações e que só podemos realmente resolver esse problema com muito estudo, muito trabalho e planejamento de longo prazo. Então, se você quiser entender o que deu errado, o que está acontecendo e até possíveis métodos que podem ser usados para atenuar esse problema, fique por aqui, se inscreva no canal, você está no Biologia Política, eu sou Ezequiel Lustosa, ative o sininho, curta nossa página no Facebook, se arruma na cadeira e vem comigo. O ponto é, tudo que eu estou falando aqui é bastante óbvio para várias pessoas. Por que isso não ocorre? Porque nós ainda temos um país que mais da metade da população tem ensinamento básico. Porque ainda estamos atrasados, lidando com problemas que parecem do século XVIII, XIX. E aqui vem um ponto que é uma bandeira minha muito antiga, inclusive, que é a questão dos municípios pequenos. Percebo novamente a mesma questão. Municípios com menos de 50 mil pessoas, mil habitantes, não consegue atrair esses médicos. Não consegue por quê? Porque não tem infraestrutura. Eu vou jogar aqui novamente. Várias pesquisas mostram que mais de 90% dos municípios com menos de 50 mil habitantes não tem capacidade nem para pagar o salário do prefeito que coleta de impostos. E esse é um problema que não pode ser resolvido, como nem alguns imaginam, invertendo a pirâmide tributária. Vamos deixar os impostos mais nível municipal. Não, porque normalmente esses municípios com 50 mil habitantes são municípios de pessoas pobres. Então, eu vou fazer... Você vai tirar dinheiro da onde? Vai colocar 80% de impostos nessas pessoas, né? E é que tá, quando você reduz essa ideia de inverter a pirâmide tributária, que eu não sou contrário, mas eu não sou ideológico, na verdade, ela é bastante problemática no atual contexto, porque é isso. O que vai acontecer? O governo federal vai ter menos dinheiro, então ele vai parar de mandar dinheiro para os estados e municípios, vai ter que parar com certos trabalhos, com certos programas, como programas de saúde, como Bolsa Família, etc, 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 porque não vai ter dinheiro, simples assim, já tem um monte de dívida mesmo. Então, você falar em inverter a pirâmide é justamente falar assim, olha, os municípios e estados vão ter que se virar com o que tem. Se não tiver, vai falir, vai quebrar, vai passar fome, gente, acabou, é isso. A lei do mais forte. É literalmente isso, se você fizer isso do dia para noite. Não é nem possível, tecnicamente, mas só supondo aqui. Então isso é um problema muito lógico e muito óbvio que precisa ser resolvido. Municípios muito pequenos não funcionam, ok? A menos que esse município seja de poucas pessoas, mas poucas pessoas ricas. Ok, sei lá, você pega um bairro do Rio de Janeiro, um bairro de São Paulo, que fique, sei lá, um bairro nobre, e ele quer virar um município, aí faz algum sentido. Mas fora isso não. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente isso aconteceu porque quando foi feita a Constituição, mais de 1000 municípios foram criados à base da canetada, simplesmente para serem bases eleitorais. Okay? Só que como eu falei, não dá para você resolver isso agora do dia para a noite. Você pode, claro, reduzir isso fundindo esses municípios uns com os outros, ou com municípios maiores. Ainda assim, isso não vai resolver necessariamente o problema. Né? E aí entra uma outra questão interessante. Em vários países, especialmente federativos, como a Alemanha, os Estados Unidos, a Austrália, você não tem só município, estado e governo federal. Entre município e entre estado, você tem uma outra unidade que na verdade, ela engloba vários municípios ou pega os municípios mais desenvolvidos. Essas unidades regionais, digamos assim, elas normalmente servem para duas coisas. Para dar autonomia política e administrativa para as regiões mais desenvolvidas e ou facilitar que
trabalhos, projetos, funções que funcionam muito melhor com uma população grande sejam melhor feitas, né? Porque, é claro, é complicado você tentar fazer uma regulação, você tentar fazer um trabalho administrativo, mesmo estatal ou mesmo privado, só para 50 mil pessoas, só para 20 mil pessoas, só para 10 mil pessoas. Menos ser pessoas muito ricas. Mas fora isso, torna-se um tanto quanto inviável economicamente, sabe? Porque é muito pouca pessoa, pouca empresa privada vai querer participar, poucos médicos vão querer trabalhar, etc. Então, ou também porque é desnecessário, né? Porque basicamente eu poderia, com a mesma estrutura, atender mais pessoas. Eu só estou aumentando os gastos em análise macro e perdendo tempo. Okay? Então, seria interessante sim essa possibilidade de permitir essas unidades. Inclusive, né, para não necessariamente ter que fundir esses municípios, que provavelmente isso vai ter um peso político muito grande. Mas, por exemplo, olha, vamos criar agora uma unidade. Nos Estados Unidos, os condados. Então, tipo, olha, vamos criar aqui uma espécie de condado, só para ficar mais fácil. Então, os municípios que fazerem parte dos condados, eles podem investir menos em educação e saúde, porque o condado já vai fazer isso. Porque hoje é assim, qual é o problema de ser um município muito pequeno no atual sistema? Que você tem por lei que investir uma quantidade X em várias áreas. Então, hoje, um prefeito de uma cidade pequena, ou pobre, mesmo sendo grande, ele pega todo o dinheiro de impostos que ele conseguiu coletar, o dinheiro que voltou do governo federal, porque ele manda para lá e pouco volta. Esse dinheiro já tem destino. Ele tem que ir lá pagar a conta, pagar salário de médico, pagar salário de professor e acabou. Ele não tem como investir nas áreas mais importantes, ele não tem como investir em infraestrutura, não tem nada, porque não sobra dinheiro. Ele simplesmente serve para ser um intermediário de pagamento. Só isso. Então, com um trabalho como um condado, por exemplo, você olha, agora você pode reduzir. Agora você pode investir só, em vez de ser 10% de saúde, 10% de educação, você investe 1%, obrigatoriamente. E aí sobra um dinheiro e ele pode realocar onde ele quer. Né? Fala-se que tem um projeto também justamente disso no nível de Estado. Que o Estado, mas com outra pegada. Né? Que o Estado que já tiver bons indicadores em saúde, por exemplo, ele pode parar de investir tanto em saúde e investir mais em educação e vice-versa. É um paliativo, né? Não é muita coisa, né? Mas é uma coisa semelhante ao que eu estou falando aqui, que eu vejo que é muito mais profundo, muito mais lógica. Então, isso poderia ser feito. Então, os municípios pequenos teriam um pouco mais de liberdade, respirariam mais um pouco, teriam mais dinheiro em caixa para fazer alguma coisa. E aí eu teria órgãos, administrações já regionais que iriam fazer tudo localmente. Isso também entra em questão de infraestrutura de transporte. Né? Por exemplo, que empresa de ônibus vai querer transitar só num município de 50 mil pessoas? Sabe? É meio estranho, meio difícil. Né? Então fica mais fácil fazer várias empresas, uma empresa só muito boa. Fala, não, você vai atender esses 5 municípios aqui, dá 100 mil, 200 mil habitantes. É mais lógico isso. Okay? Então a gente precisa de uma mudança estrutural, novamente. Para quê? Para que você tenha maior administração, maior investimento em infraestrutura, entre outras coisas. Porque aí sim as populações vão chegar. Aí sim vai ser mais agradável estar no interior, inclusive para médicos. E isso vai ajudar tanto na saúde como em outras coisas. Né? E aí isso entra também um pouco no sistema eleitoral. Como eu trabalhei no meu vídeo sobre o sistema eleitoral, que vai estar aqui no card, o que acontece no sistema atual? Ele privilegia muito as regiões superpopulosas. Porque como é um sistema proporcional lista aberta, então os mais votados que vão entrar. Então é muito mais fácil alguém lá da cidade de São Paulo ser eleito, porque tipo, ele anda num quarteirão e ele encontra 500 mil pessoas. Ele não precisa fazer muita coisa. Agora alguém aqui do interior precisa rodar todo o interior para conseguir 500 mil pessoas. Né? Então esse é o ponto. Então existe uma super representação das zonas mais populosas, que são justamente as regiões mais ricas, que é justamente o oposto que deve ser. Né? Eu sei que na última eleição acabou dando uma impressão com o contrário, porque o interior se uniu muito forte em alguns candidatos e conseguiu eleger. Mas isso é uma exceção e também não é tanto assim. Por exemplo, o Dória.
O Dória foi eleito principalmente por votos do interior, contrário ao... esqueci o nome do outro lá. Aparecia aqui, acho que o nome. Mas assim, o Dória, ele é da capital. Por mais que ele seja odiado, né, por boa parte dos paulistanos, ele teve uma votação explícita na capital. Ele só é conhecido por ter sido prefeito da capital. E o outro também, o outro candidato, é da capital. Quer dizer, ele foi votado maciçamente pela capital como forma de oposição ao Dória. Então, no final, foi a capital que lançou os dois candidatos. O interior serviu só apenas para dar o desempate. E foi um desempate muito pequeno. Então, não é um exemplo de força do interior, muito pelo contrário. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Então, isso entra também na questão do sistema eleitoral. Bom, por isso, então, que é importante o voto distrital, porque só ele garante que todas as regiões de um estado, de um país, sejam realmente representadas. Então, por exemplo, no interior de São Paulo, se você tirar a grande São Paulo, que é a capital e todo o seu entorno, você tem metade da população do estado. Com o voto distrital, você sempre, com certeza, teria metade das assembleias ou da Câmara, né, sendo a bancada, né, de São Paulo, sempre sendo metade de parlamentares oriundos do interior. Isso tem um efeito direto, sim, nos projetos, nas políticas de infraestrutura, de segurança e de saúde, que é o tema aqui, porque tem então um governo muito mais equilibrado, focado em todas as regiões e não só nas regiões mais populosas. Isso eu explico lá no meu vídeo sobre distrital, que segue justamente esse vídeo que eu falei sobre o sistema brasileiro. Mas pensando no modelo a ser seguido, como eu falei, não existe um modelo que seja ideal, perfeito, que dê para aplicar do dia para a noite. Mas esse é um modelo que se destaca dos demais em vários pontos, que é o modelo suíço. Na Suíça, o habitante lá é obrigado a contratar um serviço privado a partir dos seus 18 anos. As pessoas que não têm condições financeiras, né, de pagar um plano privado de saúde recebem uma bolsa do governo. Por que esse sistema é muito melhor do que a maioria? Bom, primeiro que não tem o problema do Obamacare, em que as pessoas têm um estímulo, né, e podem viver uma vida devassa, uma vida completamente não saudável e chegar na sua velhice e querer ter um plano de saúde bom, com um preço não tão caro, a custo dos outros, que vai em longo prazo encarecer para todo mundo, inclusive para essas pessoas pobres. E é claro, também não e tem um serviço muito bom, porque é privado, ainda é pago, tem várias empresas concorrendo, então normalmente são serviços de ótima qualidade. Ok? Entretanto, evidentemente isso não pode ser aplicado no Brasil desse jeito, porque a maioria das pessoas não tem condições de pagar plano de saúde, não temos muitas empresas, né, etc, etc, etc. Mas nossa realidade é completamente diferente da Suíça. Mas pode ser que seja possível aplicá-lo em curto prazo, por exemplo, em alguns estados ou nos condados, que nem eu falei. Então, se pegar às vezes, regiões ou cidades que já têm uma população com uma renda acima da média, você facilitar a formação, a vinda de empresas e planos de saúde, você pode criar estímulos do tipo, olha, o governo agora vai pagar bolsas para quem querer fazer um plano de saúde que tenha em torno dos seus 18 a 30 anos. Né? E só que vai ter como contraparte, o governo paga, mas você é obrigado a completar esse plano, pelo menos, sei lá, uns 10 anos, 5 anos, enfim. Ou a vida toda, enfim. Ou no máximo só pode trocar de empresa, caso você não goste, evidentemente. E você tem que fazer todos os exames anualmente ou a cada 6 meses, né? Para quê? Para que isso crie um estímulo para que as pessoas tanto tenham um plano de saúde quanto tenham uma vida saudável. Porque se você faz exames constantes, você vai lá, faz um tratamento, etc., você está cuidando da sua saúde e principalmente você vai ouvir o médico falando na sua cabeça. Então, é claro que algumas pessoas vão ser responsáveis, né, de qualquer maneira, mas muitas vão acabar cedendo. Falar assim, pô, né, tanto esse médico falar que eu tô bebendo demais, estou comendo demais, preciso me exercitar, preciso trocar tal alimento, vou, né, só para ele parar de me encher o saco. Isso pode funcionar. E vai também reduzir muito os custos do plano do SUS. Porque vai ter pessoas que vão começar a usar o plano privado e não vão querer mais usar o SUS. Porque vão usar só muito eventualmente. Então você já tira um pouco do peso, né, local dele. Ok? Então, resumindo, o que eu vejo que é necessário. Primeiramente, o plano de carreira, como está sendo já discutido.
Segundo, rever a formação de professores, alguma coisa precisa ser feita. Agora, em detalhes, eu não sei porque eu não sou médico, mas um dos pontos que eu vejo que são importantes é melhorar essa questão ambiental, ecológica, que os médicos também tenham uma visão mais biológica no geral, inclusive para discutir políticas de saúde, porque isso vai envolver questões de conservação ambiental, e é necessário realmente ter um conhecimento, não adianta saber teoricamente que é importante, porque ainda mais que agora, né, o governo fica exonerando muitas pessoas e tal, você sabe que tem muita maracutaia em municípios também, então é importante o maior número de pessoas possíveis terem uma formação completa. E mudar a estrutura política em longo prazo. Você ter a possibilidade de ter unidades administrativas a nível regional, que são famosos condados, como eu falei, pegando vários municípios. Então o município pode usar todo o seu pouco recurso para focar numa área, enquanto o condado trabalha como um todo. Né? Faz um plano ali, sei lá, de ônibus, um plano de saúde, planos de saúde a nível regional, coisa assim. Né, acabar com os municípios de 50 mil habitantes, fundindo eles ou, né, integrando eles com esse sistema de condados, aplicando o voto distrital, seja puro ou misto. Eu sou favorável ao misto, como eu explico lá nos meus vídeos, mas aí é outra discussão, para que todas as regiões sejam realmente representadas. E por fim, em longo prazo, tentar seguir o modelo suíço, talvez a nível regional, então nos municípios, nas regiões mais ricas, onde possa então haver uma parcela que possa pagar por essas empresas privadas e uma parcela ser uma espécie de vouchers para a educação. Né? Se fala muito em vouchers para educação, vouchers para a saúde, né? Se fala muito em vouchers para a educação. Eu sei que meu inglês é horrível, não precisa rir nos comentários, ok? Mas também os vouchers para a saúde. Talvez seja uma ótima saída para o país, novamente a nível regional. Isso não é uma coisa a nível federal. Mas é só pensar, o Brasil é continental, 200 milhões de pessoas, nunca vai ter um modelo que vai funcionar no país todo. Tudo tem que ser realmente a nível regional, a gente precisa entender esse fato, né? E criar mecanismos e estímulos que permitam isso, ok? Então é isso, muito obrigado. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative os sininhos e curta nossa página no Facebook. E se tem alguma crítica, tem alguma ideia, coloque nos comentários, vamos conversar um pouco, ok? Prometo responder. Então, até logo, falou!